Bom dia, bom dia, bom dia, meus queridos e queridas. Como é que vocês estão aí, meus amores? Tudo bem? Estão me vendo, estão me ouvindo bem? Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Sejam bem-vindos aqui a mais um encontro para a gente conversar sobre o astral dessa semana. Vamos conversar também sobre a carta da semana, a mensagem que o tarô traz para a gente essa semana. Como é que vocês estão aí? Essa semana é semana de lua cheia. Vamos na lua crescente até a quinta-feira, dia 24. É quinta-feira, dia 24, né? Quinta-feira, dia 24, a gente tem lua cheia. Lua cheia na tarde, momento que o sol fica em oposição à lua, né? Os amantes do céu, o sol e a lua, eles estão em pontos opostos. E isso traz para a gente todo um movimento que conversa com os nossos conflitos, com as nossas oposições internas também, com aquilo que está fervendo, fervilhando, acontecendo dentro da gente, né? Então, semana de lua cheia, os dias que antecedem a lua cheia e o dia da lua cheia costumam ser dias com muita energia. Agora veja só, nem todo mundo sente a energia do mesmo jeito. Algumas pessoas, dependendo do mapa natal, do mapa pessoal, vão ter uma conexão com esse ápice de energia da lua cheia e dependendo do ciclo, dependendo do momento, muito diferente das outras pessoas. Não significa que tem certo ou errado. Significa que a gente tem facetas diferentes, nós somos cíclicos, cíclicas, então a gente está sempre passando por processos diferentes, né? Então cada lua cheia é um momento especial. E essa lua cheia, especificamente a lua cheia de Gêmeos, né? A gente está nessa frequência, nessa energia, nessa força já da potência de Câncer, a gente já está entrando num outro movimento, a gente está nesse lugar, nesse ponto tão poderoso do ciclo, né? A gente está chegando aí no meio do ciclo, a gente está chegando nesse lugar onde a gente vai, a gente está chegando, a gente não chegou, a gente vai chegar no meio do ciclo, então a gente já está se aproximando de um ponto onde a gente pode e deve começar a recalcular nossas rotas, né? Recalcular os nossos ciclos. Então é um momento importante para a gente parar, né? Aqui no nosso hemisfério a gente está entrando no inverno, a gente está entrando num ciclo, né, de renovação. Do outro lado do mundo a gente já está num ciclo de luz, já está num ciclo de florescimento, de abertura. Então a gente está num movimento que está conectado com tudo isso. Então cada lua cheia é um convite para você pausar e observar o teu movimento, observar a tua sintonia como tá por aí, né? Essa lua cheia especificamente, eu até anotei aqui algumas coisas que eu quero ressaltar para vocês, porque ela vai estar muito especial, ela vai ter algumas características que eu achei muito interessante, até para a gente ritualizar, tá? No momento exato da lua cheia, vai estar acontecendo um aspecto muito positivo de Netuno com Vênus, e eu encaro esse aspecto nesse momento como uma janela para a gente ritualizar, para a gente trazer para o mundo a partir de um ritual. E aí você pode definir um ritual que é significativo para você. Então, se você está passando aí por um momento de transição, ou você está querendo deixar alguma coisa para trás, você está querendo deixar algo ir, você está precisando de uma renovação, aproveita essa lua cheia para fazer esse movimento de ritualizar. Por que é importante a gente ritualizar, né? Por que é importante a gente parar um pouco a rotina, o cotidiano, a trajetória do nosso dia a dia e fazer um momento em que a gente se conecta com um ritual? Ritual pode ser você acender uma vela, você acender o seu incenso, fazer uma meditação, usar o seu oráculo preferido. Pode ser que o seu ritual seja aí escrever uma carta para você mesma, para você mesmo. Pode ser que o seu ritual seja fazer um trabalho maior, fazer uma conexão maior, utilizar os seus cristais, entrar em conexão com seus óleos essenciais, fazer uma sinergia especial nesse movimento, enfim, você pode criar o seu ritual aí. Mas qual que é a importância disso?
Nós não podemos esquecer que nós não somos só o plano consciente, nós não somos só esse plano, essa camada superficial que a gente vê aqui, nós temos um imenso universo inconsciente. E o ritual, ele de alguma forma simboliza elementos que vão trabalhar com esses processos que estão no inconsciente. Então, ao longo de toda a história da humanidade, os rituais são utilizados para isso, para a gente conseguir entrar em conexão com aspectos que estão inconscientes. E justamente por serem aspectos inconscientes, a gente não tem respostas dos rituais que passam pelo aspecto consciente muitas vezes. Eu vejo que as pessoas ficam muito conectadas com a resposta, com o resultado que vai chegar do ritual. Eu fiz o ritual, mas eu não senti diferença, eu não percebi nada diferente, porque você está trabalhando dentro de um nível de consciência. É claro que às vezes acontece da gente receber um insight, da gente ter uma percepção, da gente ter uma sensação diferente, né? Isso é ótimo. Mas não significa, quando você não tem, que o teu inconsciente não processou aquele movimento que você fez, aquele ritual. Por que é tão importante os rituais, por exemplo, de luto? Né? Quando a gente perde alguém ou alguma coisa querida, a gente ter um intervalo, um tempo onde nós ritualizamos esse processo, porque a gente vai de alguma maneira alimentando essa nossa conexão com o inconsciente para a gente conseguir trabalhar as coisas. Então, assim, não é obrigatório, você não precisa fazer um ritual, mas é um convite. Eu estou te sugerindo isso essa semana por conta desse aspecto muito forte de Netuno com Vênus, que pode facilitar muito a conexão com dimensões maiores, né, com egrégoras mais elevadas. A gente pode ter também aí todo um trabalho envolvido com autoestima, com autoamor. Essa conexão Netuno-Vênus lembra uma abertura espiritual, uma abertura energética, uma abertura astral, para a gente poder trabalhar marcas, memórias de dor relacionadas com a nossa vida afetiva, amorosa e íntima. Então você aí que tem alguma questão íntima, sofreu um trauma lá atrás, um abuso, uma violência lá atrás, pense em aproveitar esse momento dessa lua cheia para você ritualizar essa cura. Eu sei que vocês vão me perguntar como eu faço isso, Rita. O que eu faço? Como eu vou fazer esse processo? O como, gente, você pode criar, tá? Eu gosto de lembrar isso. Você pode criar o teu ritual. Você pode trazer para dentro da sua vida. Aliás, isso tem um resultado infinitamente maior do que você seguir regra que outra pessoa passou. É você descobrir quais são os elementos que ativam o seu inconsciente. E como você vai descobrir isso? Experimentando. Experimentando sempre, experimentando muito, né? Então você não precisa ritualizar só na lua cheia, você pode ritualizar todos os dias se você quiser separar lá uns 10, 15 minutos para você entrar em conexão com o ritual que vai ativar campos internos seus sutis que não estão conectados com a consciência. Então você vai criando um hábito de ritualizar os seus momentos. Mas eu gosto de lembrar que alguns elementos são comuns dentro dos rituais: o fogo, a água, a terra, o ar, e você pode simbolizar isso. Se você quiser com os 4 elementos, se você preferir com 1, com 2, como você achar melhor. Então, vela, incenso, os cristais, você pode trazer, né, como símbolo para dentro do seu campo, né, de ritual ali, do teu altar, do teu espaço de ritual. E eu gosto muito de lembrar que uma boa conexão é fundamental. Então, você fazer uma meditação, você está num estado amplo de consciência, quer dizer, você sai daquele estado comum de consciência e você entra num estado novo, tudo isso favorece, tudo isso já é um símbolo de um movimento em que você sai do campo consciente, você abre espaço, não é que você entra, né? Você abre um espaço para esse mundo, para esse universo inconsciente poder se comunicar com você. E nessa hora, quando nós estamos nesse momento de soltura, nesse momento de relaxamento, nesse momento de entrega no ritual, é que a gente consegue muitas vezes acessar informações, colocar novos programas para funcionar dentro da gente, deixar ir o que não está funcionando mais e colocar novas estradas, novos caminhos, novas oportunidades. A gente traz isso naquele momento que a gente está inconsciente, ou quer dizer, a gente está numa conexão maior com a nossa inconsciência. Sabe aquele horário que a gente está quase dormindo? Um excelente momento para a gente fazer reprogramação. Aquele momento que a gente acabou de acordar, a gente ainda está numa conexão ainda com o campo onírico, um excelente momento para a gente reprogramar também uma série de coisas dentro da gente
O que a gente costuma fazer às vezes, né? A gente acaba de acordar e já pega o celular. Você está reprogramando o teu sistema, viu? Não esquece disso. Você está reprogramando o teu sistema com as mensagens que vão chegar. Você nem sabe o que vai ter ali no celular, né? Às vezes a gente pega e começa a já fazer uma atividade e fazer outra, você está reprogramando o teu sistema, como ele vai funcionar. Então, não esquece disso. A gente tem momentos, e o ritual é um momento programado em que a gente abre essa conexão. Então, aproveita essa lua cheia para fazer isso. Aproveita para começar a criar uma série de movimentos aí para você que vão te auxiliar nesse sentido de você entrar mais em conexão ainda com esse espaço maior. Os rituais são usados desde os primórdios justamente para isso, para criar essa abertura para a gente poder se conectar. Mas muitas vezes não é na hora e nem no dia que você vai receber algum tipo de sinal, tá? Às vezes pode ser em outro processo que você vai fazer ao longo dos dias. Abra esse espaço, começa a se conhecer a partir dos rituais. Exercício de autoconhecimento também envolve esses processos, também passa por isso, né? Deixa eu ver quais são os símbolos que me tocam, que me comovem, que me colocam num estado emocional melhor, mais amplo. É uma música? É quando você dança? É quando você escreve? Quando você desenha? Tudo isso você pode trazer para dentro do seu ritual, tá? No momento também que acontecer essa oposição Sol e Lua, a gente vai estar no momento da Lua cheia. Tanto o Sol quanto a Lua vão estar fazendo um aspecto muito poderoso com Júpiter. Então a gente vai ter aí também uma oportunidade de crescimento material, crescimento concreto, né? Crescimento, expansão. A gente vai ter também uma chance para quem aí está querendo colocar novos empreendimentos no mundo, está querendo trazer, né, coisas novas para o mundo. Aproveita, essa lua cheia vai estar muito especial para isso. A gente vai ter uma oposição que é sempre forte, é sempre tensa, mas traz para dentro da nossa vida muita energia. Isso vai estar abrindo um campo muito maior nessa conexão com Júpiter, tá? Então a gente vai ter aí um aspecto muito positivo para a gente avivar. Aproveita o ritual que você vai fazer na lua cheia, né? A lua cheia vai acontecer à tarde, ela vai acontecer aqui pela informação que eu peguei aqui às 15h40 da tarde, mas você pode fazer à noite, você pode fazer no dia seguinte, você pode fazer no final de semana, tá? A tua conexão vai abrir esse portal. A nossa conexão é uma chave importantíssima para isso, né? Então, você pode estar em qualquer momento do ciclo fazendo essa conexão, fazendo esse movimento, sabe? Fazendo essa abertura. Você vai estar entrando nesse lugar de força. Lembra, a gente está entrando no ciclo de Câncer, a gente está entrando naquele espaço, naquele campo de uma força, de um eixo novo, Câncer Capricórnio. A gente está entrando nesse espaço que Júpiter vem abençoar de alguma forma. Ele vem dizer, olha, para os dois amantes, né? Vocês estão abençoados nesse momento, nessa força Câncer Capricórnio, que é o eixo que acontece essa lua cheia, tá? Que mais aqui que a gente pode falar? Tudo que tiver relacionado com casa, com família, né? Tudo que tiver relacionado com mudança de casa, reforma dentro de casa, continua aí, já vem há algum tempo, né? Alguns aspectos positivos. Com essa estrutura Câncer Capricórnio a gente ganha uma dimensão, até porque Júpiter no momento dessa lua cheia vai estar dentro da casa 4, então vai estar de alguma forma abençoando esse espaço íntimo, espaço que fala também de curas íntimas, de liberação de traumas, de marcas. Então assim, é uma semana especial, é uma lua cheia especial, né? Que ela vem nessa vibração de fechar o ciclo de Gêmeos e começar o ciclo de Câncer. Então ela chega trazendo pra gente toda essa força, essa potência, para a gente revelar a nossa luz no mundo. Então eu tô aqui toda semana lembrando para vocês esses pontos e lembrando também dessa importância de vocês trazerem no dia a dia essa abertura para esses processos poderem ganhar corpo, gente. Se não só ritualizar na lua cheia não adianta. A gente precisa ter uma continuidade desses processos, certo? Que mais aqui? Bom, oposições de Plutão com Vênus, Saturno com Marte. Tomar ainda bastante cuidado essa semana, diminuindo o ritmo. Não esquece, diminui o ritmo. Acho que Mercúrio já não vai estar mais no seu movimento retrógrado, mas mesmo assim, diminui o ritmo. Tira um pouco o pé do freio, cuidado com a aceleração,
né? Saturno, nessa oposição com Marte, pede para a gente diminuir um pouco o ritmo, para a gente poder observar as camadas mais profundas dos nossos sentimentos, das nossas reações. E Plutão nessa conjuntura aí, nessa oposição com Vênus, lembra que a gente precisa flexibilizar, derreter um pouco a estrutura egóica, para a gente não massacrar a nossa força mais sutil. Cuidado com a rigidez, cuidado, né? Eu sempre tô lembrando isso, não só quando tem esses aspectos, porque a rigidez como um todo, ela sempre tá trazendo esse caminho duro, pesado, denso, que acaba muitas vezes tirando da gente a alegria de viver, tirando da gente a nossa espontaneidade, tirando da gente os nossos desejos mais suaves, mais sutis. A gente não consegue trazer esse lado venusiano. Quando a gente fala em trabalhar o lado de Marte, o lado de Vênus, a gente está falando desse equilíbrio, dessa integração dos polos opostos, do feminino, do masculino, e aí enquanto princípio de energia. Então, quando a gente fala de um Plutão que está sufocando uma Vênus, que está sufocando esse aspecto mais suave, aberto, receptivo, a gente fala de uma rigidez que impede a gente até de receber do mundo. Então, aproveita essa lua cheia. Você que tem muita trava, você que tem muita resistência para deixar as coisas acontecerem, você que é muito controlador, muito controladora, perfeccionista, aproveita essa lua cheia para ritualizar um movimento de liberação. Quando a gente faz isso, e é importante lembrar, quando a gente ritualiza esses processos, eu quero mudar, o universo me traga oportunidade para mudar, para sair da estrutura antiga, para ir para a nova, para deixar a estagnação para trás. Quando a gente faz esse movimento, às vezes, nos primeiros dias depois disso, que a gente vai encontrar resistência. Por quê? A vida está querendo mostrar para a gente de alguma forma aonde a gente está derramando a nossa energia e por que as coisas estão como estão. Então, muitas vezes você ritualiza um processo e depois as coisas ficam mais complexas. Parece que as dificuldades aumentam, você fica às vezes mais melancólico, mais melancólica, fica com uma energia alterada, você fala, não deu certo. Ah, que pena, eu pedi para melhorar e piorou. Não é assim. Quando a gente vai mexer nesse processo para melhorar, eu não gosto de usar muito esse termo, né? O pessoal sabe. Mas quando a gente vai mexer nesse processo de melhorar, a gente vai ter que encarar aquilo que nós mesmos estamos construindo, essa rigidez, as resistências, os obstáculos, e a gente vai ter que deixar essas coisas irem. A gente vai ter que trabalhar com esses pontos para poder chegar num outro lugar. Então, a gente ritualiza para a coisa melhorar e não é que vai dar um salto surpreendente e pá, a coisa vai acontecer num outro lugar, né? A gente vai ter que construir esse outro lugar. Só que aí a gente vai ter uma consciência maior. A gente busca, no nosso processo de autoconhecimento, é consciência. Não é crescimento de vida concreta ali na nossa... Isso acontece, isso é um excelente benefício. Mas toda vez que a gente começa o nosso trabalho interno, gente, vai aparecer um monte de coisa que a gente não via. Quer dizer, eu não sei até que ponto aparece, eu acho que essas coisas já estavam ali, mas a gente não conseguia ver. E quando a gente ritualiza, quando a gente entra nessa conexão, a gente tira o véu. Por que eu sou tão apaixonada pelos oráculos? Porque no meu trabalho, eu assisto isso diariamente, o quanto esses véus caem. Isso não é confortável, gente. O oráculo não traz muitas vezes mensagens que são super acolhedoras e que vai dar pra gente aquele ânimo. Não, vai trazer uma mensagem que vai ajudar a gente a trabalhar exatamente com aquilo que é importante pra gente. Levar a nossa energia adiante, trazer fluidez, trazer crescimento. Então a gente pede, eu quero amor na minha vida, eu quero mais amor, eu quero um parceiro, eu quero uma parceira. E aí começam a aparecer uns testes, umas resistências estranhas, né? É a oportunidade que a gente tem para transformar a nossa vida. É a oportunidade que a gente tem para perceber como nós estamos repetindo padrões de jogar as coisas, né, sempre no mesmo lugar, com a mesma energia, com a mesma conexão. Aí a gente aproveita e muda. A vida é pedagógica, né? Eu não estou lembrando agora onde que eu ouvi isso. Eu li isso em algum... Ah, já sei. A professora Lúcia Helena Galvão, a vida é pedagógica. Eu recebi uma mensagem aqui no meu e-mail e tava lá, a vida é pedagógica. Eu olhei isso na hora, eu falei, caramba, é isso. A vida tá o tempo inteiro ensinando a gente o que a gente tem que reajustar, arrumar. Aí a gente faz um ritual bonito, entra em conexão, tem aquela sensação boa, no dia seguinte, pá, problema. É a vida. A vida é essa adversidade pedagógica de alguma forma, né? E aí a gente vai
entrando nesse movimento de ir construindo a partir de pontos. Não, vou trabalhar isso agora eu vou trabalhar nisso aqui. Opa, isso aqui. A gente vai recebendo sinais, notícias vão chegando pra gente. E que bom, a nossa busca é entrar nesse lugar de abertura para entender isso. Então, tá chegando uma lua cheia, você vai ritualizar, você vai entrar nesse lugar de mais abertura, esteja preparado, esteja preparada. Não é para sofrer. A gente pode liberar a estrutura do sofrimento. A gente não precisa ficar carregando o sofrimento só porque existe uma diversidade, tá? A gente pode liberar isso. Aliás, a maturidade vai trazendo pra gente esse exercício de liberar o sofrimento das questões, das situações e começar a ter um aprendizado, trabalhar com sabedoria, né? Trabalhar de um outro lugar as coisas que chegam na sua vida. Então, aproveita essa lua cheia que ela vai estar especial, tá? A gente vai falar mais sobre isso. Eu vou trazer mais aqui durante a semana. Eu quero ver se eu consigo fazer uma outra live antes da lua cheia pra gente poder conversar mais sobre essa questão dos rituais, tá? Porque eu sei que vocês gostam, eu sei que a galera adora. Eu sou muito mais a conexão que surge a partir do ritual, né? Quem me acompanha sabe, eu tô sempre falando da conexão pessoal, da conexão astral, da conexão energética, porque eu vejo muito mais um pequeno ritual, micro ritual que você faz, quando você acende uma vela, acende um incenso, mas você tá nessa conexão, ninguém segura você. Você não precisa ter uma mesa com 30 elementos para você falar, nossa, que ritual poderoso. Esses elementos servem pra gente entrar em conexão, né? A divindade não tá esperando elemento nenhum, então não precisa ter um ritual com 350.000, a gente faz, né, com 350.000 elementos, para a gente sentir a grandiosidade do que a gente está fazendo. Mas perceba a fragilidade dessa ideia, porque a gente pode fazer a mesma coisa com uma vela, a gente pode fazer a mesma coisa com uma série de pequenos objetos que você tem em casa, que para você tem uma função mágica, que para você te conectam com alguma coisa. O divino não está esperando um ritual imenso, né? Isso eu aprendi muito dentro da filosofia budista, que tem rituais enormes, complexos, vagarosos, lentos. Para que tudo aquilo? Para gente diminuir o ritmo, para a gente se concentrar, para a gente jogar a nossa energia num lugar. É um ensinamento para a gente. Sabe as tigelinhas de água lá? Né, no altar budista que eles vão colocando a água com todo cuidado, e a tigelinha vai diminuindo e vai colocando. Para que aquilo? Para entrar num estado de atenção e de conexão com o momento único. Ritual serve para isso, gente. Ritual é um movimento também de aprendizado sobre o quanto nós estamos atarefados, o quanto nós estamos correndo, o quanto nós estamos acelerando a vida, né? O WhatsApp colocou esses tempos atrás aí um botão para acelerar mais ainda o que você ouve. A pergunta é, existe espaço para capturar tudo isso? Existe espaço para capturar coisas aceleradas numa velocidade 3, 4, 5 vezes mais rápida? Existe espaço para você colocar esse livro que você está lendo agora, esse curso que você está fazendo agora, esse relacionamento que você está começando agora, tem espaço na tua vida para isso? Como que você vai entrar nessa conexão? A partir do seu processo pessoal. E os rituais servem para isso, né? Então, quando a gente começa a dinamizar essa ideia, a gente entende que não é só fazer um ritual para a lua cheia, né? Dançar pelado em torno da fogueira, que eu sempre falo lá no grupo privado, né, gente? Não adianta. Se fosse só isso, estava bom. Era fácil, mas não é. Isso tem que ter uma conexão com a gente. E tem que movimentar camadas que estão no inconsciente. Senão a gente vai ficar replicando ainda a mesma historinha que o ego fica jogando pra gente todo dia. Você vai fazer um ritual lindo, mas você vai ficar preso dentro daquela camada consciente, cheia de agentes egóicos dançando ali dentro, trazendo os mesmos assuntos, com a mesma janela de visão, com as mesmas perspectivas. Aí o ritual fica até pesado, né? Fica até cansativo, porque não muda o disco. Então, a ideia é a gente trabalhar nesse lugar, tá? Gente, bom dia, bom dia. O Eros falando aqui, interessante você ter falado sobre a gente se conhecer e conhecer a nossa conexão com os elementos. Essa semana eu meditei com quartzo azul e tive sonhos perturbadores. Eros, não é por causa do quartzo azul que você teve sonhos perturbadores. Vamos falar sobre isso? Não é sobre o quartzo azul.
O quartzo azul, ele abriu uma janela para você entrar em conexão com campos internos seus que já estavam perturbados, certo? Não é o quartzo azul. A gente precisa tomar cuidado com o uso desses elementos, porque a gente vai aprender sobre a gente com o uso deles. Não é que eles têm culpa. Não é a obsidiana que é caótica e que chega trazendo caos na nossa, obsidiana entrou na minha casa, minha vida. Não, o caos já estava ali. Ela revelou. Aí que tá, são janelas que vão trazer uma porção. A mesma coisa serve para os mantras. Você vai começar a fazer um mantra para entrar em paz, aí de repente você fala, nossa, um mantra acabou com a minha vida. Não, um mantra não tem capacidade de acabar com a vida de ninguém. Nem a oração, nem a prática. Nossa, me travou a coluna. Eu fui fazer a porcaria da meditação que a Rita indicou, me travou a coluna. Que meditação é essa? Tem conexão com o que isso? Gente, não é nada disso. A gente tem que começar a pensar que as coisas atuam dentro de um campo que existe. E que existe é esse espaço interno nosso. Não tem como o quartzo azul trazer um sonho perturbador para dentro da sua vida. Ele vai revelar. Então, se você está num momento muito agitado, deixa o quartzo azul um pouquinho de lado. Volta para ele num outro momento. Vai experimentar trabalhar com a selenita branca, por exemplo. Eu não gosto de ter muito cristal dentro de quarto não, viu, gente? Não gosto. Eu acho que o quarto, eu aprendi isso muito dentro do Tantra, o quarto é um espaço sagrado de repouso do nosso inconsciente. Durante a noite a gente está inconsciente. Dá para fazer incríveis trabalhos nesse período, mas aí a gente tem que ter um acompanhamento, a gente tem que saber que cristal a gente vai levar. Quando eu faço o giro energético, eu sempre recomendo um para ficar dentro do quarto ao longo do ciclo, porque aí eu vi todo um histórico ali dos centros de força da pessoa funcionando e dá para saber, assim, isso aqui vai ser bom, isso aqui vai ajudar. Mesmo assim, eu sempre aviso, observa, porque vai abrir um campo. Não é todo mundo, não é toda hora. Pode ser que amanhã, Eros, você entre em contato com o seu quartzo azul e ele já tenha te colocado numa outra plataforma, ele já vai acessar um outro lugar. São janelas, a gente não pode esquecer disso. Não é a meditação, não é a prática, não é o cristal, não é o óleo só. É todo esse processo que está acontecendo por trás disso. Aí a gente fala, mas o cristal... Eita, travou aqui. Ah, voltou. O cristal, o óleo essencial, por exemplo, ele ativa. Ele vai ativar o que existe. Não tem como ele ativar o que não existe. É que nós somos seres riquíssimos, cheios de possibilidades internas que a gente sequer desconfia. Aí a gente traz um elemento para dentro da nossa vida, a gente faz um ritual novo, a gente mexe com a coisa de um lugar novo, abre um campo enorme. Aí a gente fala, caramba, foi o óleo, foi o cristal, foi que trouxe a lembrança, mas não aconteceria se não tivesse dentro de você. Tudo, o que é bom e o que não é tão bom assim. Então a gente precisa aproveitar essas oportunidades para a gente trabalhar isso desse lugar. E quem estuda, né, quem se aprofunda, dedica meses, anos da vida para o estudo com as ervas, com os óleos essenciais, com os cristais, vão conhecer os princípios que trabalham dentro desses pontos e vão conhecer a fundo, né? Vão estudar para conhecer a fundo esses princípios, mas mesmo os estudiosos sabem disso. Cada pessoa vai reagir com aquele princípio de um jeito diferente. Mas é importante a gente conhecer o princípio. Então, existem os estudiosos de cada área e dá muito trabalho estudar isso, porque realmente você vai ter que experimentar, você vai ter que testar, você vai ter que conhecer e você vai ter que ter um embasamento para poder indicar uma combinação, o que vai para dentro do quarto, o que não vai, o que fica no altar, o que você pode colocar junto do seu corpo, por quanto tempo você coloca junto do seu corpo. A gente vai investigando isso dentro da nossa vida também. É importante, é exercício de autoconhecimento. Que vem a lua cheia, ali ele tá falando que vem, essa lua vai ser muito especial, vai ser uma lua de bruxaria, vai ser uma lua muito forte para a gente fazer essa conexão. Eu tô planejando aí fazer todo um movimento de conexão com camadas que eu quero, que eu preciso. Eu ia falar preciso, mas eu não gosto de falar preciso. Porque quando a gente precisa de alguma coisa, a energia já tá truncada, né, gente? Não gosto de falar preciso. Porque quando a gente fala preciso, eu preciso de um amor, eu preciso de dinheiro, eu preciso de uma resposta, já mudou a frequência energética. Eu tenho só que abrir espaço para a coisa chegar. Só isso.
A minha única obrigação é abrir espaço, não atrapalhar, deixar todo o fluxo da vida generoso, abundante chegar. Então eu tenho que estar nesse lugar. Então eu aproveito esses momentos para entrar nessa sintonia, nesse ápice de energia. Só isso, abre o espaço, deixa a coisa acontecer. A vida é generosa, é abundante, é rica. Ela gosta de derramar sobre a gente uma potência enorme. A gente trava, a gente fecha, a gente fica, eu quero aquela pessoa, eu quero aquela resposta, eu quero aquele... E a vida está querendo te oferecer um monte de coisa, ela está querendo te colocar numa estrada maravilhosa. Mas você não, você vai fazer o ritual para conseguir entender uma coisiquinha ali da consciência que está pegando. Solta um pouco tudo isso, abre o espaço. Você vai começar a entender que esses pontos que pegam na nossa vida, essas pessoas, essas relações, esses trabalhos, essa falta, essa carência, aquilo que pega você, que judia de você, está conversando com um aspecto muito maior da sua natureza. Você pode trabalhar essa janela e você deve, mas nesses momentos você tem que soltar isso. Lembrar que a única coisa que a gente tem que fazer é abrir espaço. Então, por exemplo, eu tô sentindo a necessidade de canalizar uma coisa maior. Então, eu abro esse espaço, vou aproveitar essa força, né, com esse aspecto maravilhoso de Netuno aqui com a Vênus. Abre esse espaço para conexão astral, né? Me faz pensar muito esse aspecto aqui, me faz pensar muito numa conexão com egrégoras, né, de força feminina, sabedoria do sagrado feminino. Tanto para homens quanto para mulheres, é extremamente importante. Maria, Nossa Senhora, Madalena, tá aí, né? Lembrando a gente que ao longo da história do homem, né, essa força, ela vai se abrir, ela vai estar como uma flor gigantesca nesse dia da lua cheia. A gente vai entrar nessa frequência se a gente entrar nessa sintonia. Se a gente estiver naquela nossa pequenez ali, contando as nossas moedinhas para fazer o esquema acontecer, gente, a gente não entra nessa abertura. Então, o grande ritual, na minha opinião, e aí eu falo muito a partir do que eu vejo, do que eu sinto, eu sei que as pessoas sentem de formas diferentes. O grande ritual é a gente abrir essa janela, falar para a vida, vem, pode trazer as adversidades também, pode trazer os problemas, eu vou lidar com tudo isso, porque eu sei que a vida também vai me trazer oportunidades, chances, coisa nova, coisa boa, vem tudo junto. Pode trazer, pode chegar, eu tô pronta. Eu tô pronta para receber, eu tô pronta para entrar nesse estado. Isso é o melhor e maior ritual que a gente pode fazer na nossa vida, sabe? Esse é o banho que mais transforma a gente, porque aí se você tomar um banhozinho que seja, de arruda, já vai ser o banho, já vai ser a transformação. Porque você tá num estado de prosperidade, você tá num estado de abertura. Agora não adianta, né? É claro que a gente sabe que algumas sinergias ajudam a gente a inclusive entrar nesse estado. Só que quando a pessoa tá cismada com um ponto, gente, vai levar um tempo, não adianta. Ela vai ter que bater cabeça, ela vai ter que chorar ali em cima, ela vai ter que ficar naquele mimimi ali. Não tem jeito, faz parte. Vocês sabem disso, vocês passam por isso. Todos nós passamos por isso. Tem coisa que a gente sabe, a gente vê, mas isso aqui tá, né? Já podia ter passado dessa etapa. Respeita, amorosamente acolhe a necessidade de você ficar ali, mas aproveita esse momento, né, esse ritual, essa lua cheia, para pedir para o universo te mostrar mais, te mostrar além, as camadas que você não está conseguindo ver. E aí você vai perceber que aquela dinâmica que estava tão retraída, ela vai começar a aumentar, ela vai começar a abrir, né? E a gente precisa perder o medo, muito disso. A professora Lúcia Helena é grande mestre, sem dúvida, eu gosto muito dela. Ela é, para mim, uma manifestação perfeita da Vênus. Quando ela quer se manifestar, ela se manifesta do jeito que for, da forma que for. E a professora Lúcia Helena Galvão é, para mim, uma imagem venusiana completa, assim. É maravilhoso, maravilhoso. Ela é o próprio fluxo, né, de Libra, assim. Nem sei o que ela tem de Libra no mapa dela. Mas ela é uma manifestação da energia taurina e libriana, assim, ó. Eu olho, eu fico olhando aqui, eu falo, caramba, eu entro, e o que no meu mapa vibra nisso, reconhece. Eu tenho o meio do céu, né, em Libra, então eu entro na frequência da professora Lucilena, o meu meio do céu fica assim, ó, tum, 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 tum. É incrível. Assim como o meu grande mestre, né, meu grande professor,
que foi o Luiz Antônio Gasparetto, era a força do meu Sol Escorpião, né? Então, era aquela coisa que é solar, até hoje. Eu ouço a voz dele, eu entro na frequência do meu mapa. Isso é interessante a gente saber também. As coisas externas estão colocando a gente dentro do nosso mapa, né? Dentro da nossa história. Ninguém consegue mexer com a gente, se não tiver uma ressonância, se não tiver algo igual dentro da gente para iluminar aquilo. Não tem como, não tem como. Se você admira alguém, pode apostar, você é igual àquela pessoa. Só que talvez você ainda não tenha consciência, não tenha expandido aquele aspecto, né? Você admira no outro, mas é você também. Na meditação de quarta-feira tive uma experiência maravilhosa, deixei meu corpo ser levado pelo elemento que aparece na meditação, uma experiência ímpar, a Cida falou. Com certeza, Cida, o elemento, nós somos feitos desses elementos, né? Então, quando a gente permite que esses elementos fluam, a gente tem uma sensação de alteração de consciência, gente. Nós vivemos tão retraídos dentro do nosso campo, tão apertados dentro do nosso campo, que a gente retrai a nossa força, né? Então, quando a gente faz a meditação e a gente libera... Silvia falando, independente do tamanho do cristal e independente do tamanho do cristal. Inclusive, se você não tiver o cristal, você pode mentalizar o cristal. A força deles é tão grande que a gente vai no futuro, e eu não acredito que vai ser um futuro muito demorado, a gente não vai poder ter cristais como a gente tem hoje, né? Por uma questão ecológica mesmo, a gente não vai ter. Então a gente vai ter que, já cuidem dos seus cristais como se fossem coisas muito valiosas. E a gente não vai poder comercializar, a gente não vai ter isso. Isso vai cada vez ficar mais rápido, tá, gente? Porque isso é uma necessidade do plano mesmo, do campo telúrico, tá? A gente vai precisar. E aí a gente vai ter que trabalhar com a lembrança, com a memória e com o espaço astral da existência desse cristal, né? Todo cristal, assim como todos os seres, eles têm uma como é que eu posso dizer aqui para simplificar? Eles têm uma vibração, é um vórtice de força, né, que eles representam, um vórtice de força, e a gente pode acessar esse vórtice. Que nem, por exemplo, o animal de poder, né? Eu não posso, já tô dentro de um período, dentro da jornada humana, que eu não posso pegar, eu quero um animal de poder, eu vou lá e pego um elefante e trago para casa. Não dá, né? Então, eu já tô dentro dessa... Talvez em outros momentos da história eu pudesse ter feito isso. Mas agora eu posso trazer essa imagem do elefante. Eu posso trazer essa conexão com ele. Isso, gente, é o futuro, tá? A gente vai começar cada vez mais a precisar trabalhar com as coisas nesse lugar. E começar a ganhar uma dinâmica de manifestação da nossa força a partir desse lugar. Então, cuidem dos seus cristais. Guardem esses cristais para outras gerações, porque eles vão ser muito valiosos e a gente vai cada vez mais usar eles como símbolos para que muitas outras pessoas acessem mesmo. Então, o tamanho não faz a menor diferença. Rita, os rituais com a vela, com os cristais, podem ser feitos no quarto ou melhor que seja feito em outro cômodo da casa? Dentro do quarto, só o que for relativo ao leito, ao quarto, ao movimento inconsciente, tá? Então, eu prefiro fazer fora. Tem trabalhos que são feitos dentro do quarto, mas aí tem que ser um caso específico avaliado para você, tá? Aliás, tem muita coisa que a gente não deveria fazer nem dentro de casa, mas acaba acontecendo. Tudo bem, não tem problema, tá? Não precisa se desesperar, não. Mas se tiver a possibilidade de fazer em quintal, se você tiver a possibilidade de fazer num espaço aberto, faça, porque você vai ganhar uma dinâmica muito maior até mesmo do seu processo, né? O quarto, para mim, é um negócio... Eu aprendi isso, gente, porque eu não era assim, não. Eu fazia muita coisa dentro do quarto, tinha altar dentro do quarto. Eu fui mudando isso tudo, principalmente quando eu comecei a estudar o Tantra. Porque eu fui entendendo o valor, porque no espaço do quarto a gente faz alguns trabalhos, alguns estímulos são feitos ali naquele espaço de conexão extremamente sutil, que vão mexer com aspectos nossos internos muito grandes, sabe? E eu digo quando o quarto, mesmo que você divida o quarto com uma outra pessoa, o teu espaço, a tua energia tá ali, né? Você tem aquele canto da cama que você dorme ali, né? Pois é, aquele é teu espaço. Então, aquele é teu espaço, teu leito, onde você vai passar muito tempo inconsciente. Então, ele tem que ser um espaço cuidado nesse sentido, né? E eu fui muito resistente a isso, viu, gente? Que eu levava computador para cima da cama, eu ainda levo. Preciso confessar para vocês que nesses dias de frio eu ainda levo. Mas não é legal, não é bom, tá? Porque mexe, não é nem a questão do aparelho, é a nossa
É a nossa conexão que fica diferente, tá? Não é o aparelho que estraga o coisa, não. É a nossa conexão. Se você leva para dentro do ambiente, né, utensílios que estão ensinando para o teu sistema que aquilo funciona para trabalho, para estudo, para conversa, você está ensinando que na hora que você vai dormir pode acontecer esse tipo de coisa também, né? Gaspar Leonino era? Não sei, mas ativa a mim, o meu sol em Leão é na casa 8. Flávia, eu não sei, mas eu sei que o fato, a presença dele, eu não tô falando do mapa dele, porque você nem precisa saber o mapa da pessoa para ativar, para entender o seu ativamento, não precisa, tá, gente? Nem sei o que a professora Lucelena tem em Libra, mas eu sinto a energia, aí que tá. Eu aprendi a estudar a astrologia a partir dessa sensação sensível, eu sinto, não preciso olhar o mapa para saber, eu sinto isso. Pode ser que não seja, pode ser que você olhe no mapa dela não tenha nada, mas para mim ressoa nesse lugar. Então por quê? Porque conversa com o meu mapa nesse lugar, entende? Então assim, não é um estudo astrológico, no meu caso eu trabalho com astrologia nesse lugar muito intuitivo, tá? Tem nada a ver com a astrologia, por exemplo, que o Guilherme faz, que é científica. A minha é essa. Ai, Maria Júlia, tá aí. Gente, vamos tirar a carta dessa semana e eu já volto para as questões com vocês. Vamos lá? Vamos lá? Hoje eu me estendi um pouco mais porque eu acho que tem a necessidade da gente conversar sobre esses aspectos, porque, gente, isso alivia tanto o peso da nossa carga, o peso e a carga que a gente carrega nessas questões, porque às vezes a gente fica tão grilado com um monte de coisa, a gente fica tão na fissura por outras e a gente tá perdendo o básico, o essencial, sabe? Vamos lá, vamos fazer essa conexão agora com o arcano do tarô, o arcano que chega para trazer para a gente uma mensagem, um trabalho, um convite para reflexão, para análise, para a gente poder atravessar essa semana, e todos os que chegarem nesse vídeo podem tirar alguma coisa dessa mensagem que o tarô vai trazer para a gente. Que os arcanos nos abençoem. Vamos lá. Olha só. Eita, nós! A carta da sacerdotisa essa semana pra gente, um arcano maior essa semana. Semana para estudar. Eu tô sentindo essa vibração há bastante tempo aqui, né? Semana pra gente estudar, pra gente entrar num movimento de busca por mais sabedoria. Olha só, dá uma olhadinha nessa imagem aqui da sabedoria, não, da sacerdotisa. Reparem que ela está com um livro na mão, mas aos pés da sacerdotisa existe um animal que está lembrando o campo instintivo e intuitivo, viu bem? Não é só o lógico, o racional. Dá uma olhadinha aqui, ó. Tá vendo? Tem um animal, inclusive é um felino, né? A sacerdotisa não é brincadeira, não. Ela anda com um felino rápido, veloz, tá vendo? Parece um leopardo, né? Um tigrezinho. Tá vendo? No topo da cabeça da sacerdotisa, a gente tem eu vou chamar de chapéu, porque eu esqueci o nome disso aqui, tá? Mas ele tem um cone, você tá vendo? É um triângulo com a ponta pro alto. Lembrando que a sabedoria também não é só as coisas desse plano, também fala com as coisas do plano divino, tá? Então, assim, tudo isso para você entender que a sabedoria não é só você sentar e ficar lendo livro, fazendo curso, nem só também ficar só no trabalho de conexão com a matéria, com as coisas desse plano que são incríveis, importantíssimas, teu corpo, teu prazer, teu repouso, tudo isso é esse tigrinho que tá aqui, tá vendo? É tudo isso. Sem isso você não tem sabedoria. Sem isso, sua capacidade mental de associar, de capturar as coisas já reduz, né? Mas também tem a porção de conexão com a espiritualidade, a porção de conexão com o divino, tá vendo aqui? Isso é uma lembrança. E a sacerdotisa, e eu gosto de lembrar isso, ela é uma jovem, ela deve ter algo em torno de uns 14, 15 anos, ela tá naquela flor da idade. E ela para aquele ciclo dela de florescimento para fazer esse movimento de iniciação, tá? Ela tá se iniciando nos saberes e inteligências que vão além do que ela ia conseguir encontrar naturalmente. Ela vai encontrar muita coisa naturalmente. A sacerdotisa pode relaxar, porque ela tem a vida inteira pela frente para ela poder encontrar as coisas, mas ela se dedica a um movimento de iniciação,
Tá vendo essa conversa com a nossa lua cheia? Tá vendo a conversa com que a gente falou até agora? Quando a sacerdotisa aparece, ela está dizendo, ei, preste atenção, você precisa se capacitar, você precisa ter mais habilidade, você precisa conseguir um caminho interno de crescimento que passa por esse exercício do esforço, da disciplina, da consistência, mas não necessariamente quer dizer que você precisa enfiar a cara no caderno e ficar estudando. Você precisa trazer também esse equilíbrio que existe nessa imagem. A sacerdotisa, ela está sentada. Isso é muito importante quando a gente estuda os símbolos, porque isso mostra que ela sabe que vai chegar. Ela não está correndo, ela não está em movimento, ela não está em pé olhando o horizonte. Ela está sentada. Ela tem confiança que vai chegar o que ela busca. E ela está coberta aqui nessa arte com um manto. Um manto que tá cheio de flores aqui, né? Às vezes aparece, a sacerdotisa aparece com um manto colorido, né? Ele tem cores diferentes. Aqui no caso é estampado. Toda vez que a gente vê um manto cobrindo, a gente sabe que tem o quê? Proteção, guarda. Você está em conexão, você está em equilíbrio, você está pronto ou pronta para ter a guarda. Então esses são simples. Ela tem o cajado aqui também, olha. Tá vendo? Tem uma série de elementos aqui que a gente pode avaliar, desde o tapete até a estrutura arquitetônica, tudo. Mas tá vendo que ela tem um cajado aqui, e o cajado, desde o tarô egípcio, que a gente conversou semana passada lá no nosso grupo privado, o cajado lembra a estabilidade, a sustentação. Só que o cajado dela, aqui nesse caso, ele tá um pouquinho de lado para ela ficar com esses elementos. Ela tá sentada, com muita calma, adquirindo toda essa sabedoria e essa inteligência. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque quando a gente entra nessa energia da sacerdotisa, a gente tem uma ideia, até pela interpretação tradicional e mais comum que tem por aí, que a gente tem que focar no racional. Gente, a sacerdotisa não é isso. Ah, eu tenho que ser racional, eu tenho que ser lógica, agora eu tenho que estudar muito, agora eu tenho que me dedicar. Calma, a sacerdotisa é a junção de muitas coisas. Ela vem na sequência do mago. O mago fez o quê? Ele trabalhou os elementos. Ele aprendeu a mexer alquimicamente com a vida, ele se transformou num co-criador. Agora ele entra nesse processo, e aí a sacerdotisa vem lembrar de voltar lá no tempo, aonde a gente estava aprendendo, a gente estava fresco, a gente estava novo, e a gente tinha essa disponibilidade. Então a gente entra aqui numa esfera que pede para a gente conciliar, integrar, agregar. Então, quando a sacerdotisa aparece numa semana, a gente sabe que é uma semana de estudo, de dedicação, de disciplina, né? Aproveite essa semana para justamente fazer esse movimento. Cuida do teu plano mental, cuida das ideias, dos pensamentos, da frequência, da tua vibração. Não deixa aquela nuvem escura que fica em cima da nossa cabeça ali, replicando trocentas mil coisas. Tira um pouco isso de cima, né? Aproveita. E lembra, eu vou reforçar aqui. Lua cheia. Lá em torno de segunda, terça-feira, a gente já vai começar a sentir a aproximação dessa lua. O que acontece quando a lua cheia está chegando? A gente fica mais irritado, a gente fica mais intolerante, a gente tem uma pressão interna maior, as nossas cobranças aparecem. E aí que entra o quê? A prática, meditação, cuidado pessoal, atenção e decidir derramar amor, suavidade, delicadeza em cada cena, em cada frame da tua vida. Você escolhe. Isso é sabedoria. É desse lugar que você vai conseguir abrir tua capacidade para assimilar os novos conhecimentos, para se conectar com céu e terra, né? O pessoal da comunidade, o pessoal que fez o giro sabe, eu falo muito dessa conexão, né? O pessoal da jornada, quem fez a jornada energética comigo, eu trabalhei com esses dois pontos. Quando a gente entra nessa conexão, a gente abre esse eixo, né? Você vê que o livro da sacerdotisa aqui, ele tá bem em cima do cardíaco aqui, do plexo solar, tá falando sobre todo esse exercício dessa força aqui. Gente, semana de sacerdotisa é semana para a gente crescer. Lembra que eu falei que tem alguns aspectos que vão ajudar? Júpiter vai estar abençoando essa lua cheia, né? Tem aspectos super positivos, né? Com o sol e com a lua no momento da lua cheia. Então a gente vai ter aí 1 ou 2 semanas de possibilidade para a gente abrir esse campo, mas a gente tem que estar nesse estado de conexão, tem que estar nesse estado de ser o vaso para o divino poder chegar. Então cuida do corpo, cuida da cabeça,
Cuida das emoções, cuida do que você come, do que você bebe, principalmente se você está estudando. E aí, sendo bem, né, indo para a interpretação bem tradicional do tarô. Você está estudando, você está fazendo, vai prestar concurso, prova, vai passar por alguma coisa. Lembra que essa semana é uma semana importante para você equilibrar todos esses pontos para você poder entrar num estado de capacidade mental, emocional. Sabe que uma prova a gente não faz só com o mental, né? A gente faz com o emocional, a gente faz com o sensitivo, com o energético, com o intuitivo. A gente pode e deve ativar camadas das mais variadas, né? Então aproveita essa semana para fazer esse trabalho. Semana de sacerdotisa é semana sempre muito próspera nesse aspecto de da gente trazer conexão para dentro da nossa vida em diversos aspectos, tá? Sobe, fumaça, sobe levando todas essas boas novas. Você já assistiu já? Eu tenho um vídeo aqui no IGTV, onde eu falo sobre o momento que a gente apaga a vela. Eu apaguei a vela aqui, porque senão ia pegar um fogo danado aqui no negócio aqui, tá? Então aí eu apago. Tem vezes que eu deixo ela apagar sozinha. E aí eu ensinei vocês como é que vocês trabalham com a vela, antes, durante e depois do momento, né, quando se apaga ela. Tá no IGTV, tá? Tem um videozinho aí no IGTV. Que essa fumaça suba e leve, né, junto com o elemento ar aí, os desejos, todo esse trabalho que a gente fez aqui, né, vai tudo lá pro alto, direto. Mutation Jesus falando aqui, Rita, sempre que durmo ao som de tigelas tibetanas, tenho sonhos muito intensos. Consigo sentir minha criatividade pulsando quando acordo. Puxa, que bom que você consegue dormir com as tigelas tibetanas, porque eu não consigo não. Eu fico assim, ó, eu acendo na hora. Que bom, aproveita, né? Hoje a gente tem muita gravação, né? Isso é bom. Eu tive uma experiência com uma tigela tibetana na minha iniciação de Reiki, que eu fiz com a Patrícia Japiaçu, lá no Rio. Grande professora de Reiki, a Patrícia Japiaçu, e ela no final da iniciação, ela usou, né, a tigela tibetana, ela acendeu o espaço e elevou, né, o espaço com o som sagrado da tigela tibetana, e pela primeira vez eu tive um movimento catártico com a tigela tibetana, e depois daquilo eu confesso para vocês que eu tive uma ou duas vezes só, mas aquele momento foi muito especial mesmo, né? Eu tava nesse movimento de iniciação da sacerdotisa, assim, então eu tive um atravessamento, eu senti o corpo etérico sendo atravessado pelo som, né? Isso é raro, é bonito. Quem mora em uma peça só, kitnet, parte hotel, a mesma coisa, Bruna, você pode dormir num colchão, e o colchão ser o seu espaço. Ah, eu entendi, você falou com relação ao quarto, é o espaço da cama. O espaço da cama, tá? O espaço que você dorme. Pode ser o seu colchonete que você desenrola de noite. É aquele espaço, é o teu leito onde você vai ficar inconsciente. Então é aquele espaço. Em cima daquele espaço, você lida com uma certa, um certo cuidado ali, tá? Como você está num espaço muito pequeno, você concentra as coisas num altar. Tem um espaço que é um altar. Gente, quando a gente orienta a energia de um espaço para funcionar para alguma coisa, ele vai obedecer. É uma orientação. O lance é que a gente não orienta. Então, se você orienta um canto para ser o seu espaço de conexão astral, a energia vai ficar ali. O espaço é obediente à nossa intenção. Né? Então, se você tem um espaço de meditação, toda vez que você entrar ali, você vai sentir aquela energia. Você tem um espaço onde você faz a sua alquimia, que é a cozinha, que é o fogão, ali vai ser o espaço alquímico da casa. Cada espaço você pode orientar. Eu sempre falo isso. Você pode ir para um café, por exemplo. Você vai trabalhar num café, né? É um espaço público. Antes de você abrir o computador, começar a digitar, começar a escrever, começar a estudar, para 2 segundos. Se conecta com a sua força e ativa o teu campo de conexão com o trabalho, com a produção, com a atuação no mundo. A gente tem que ter essa ligação de criar os nossos espaços, né? De transformar qualquer mesa, qualquer um por um que abre pra gente, num espaço de cura, num espaço de revelação, num canal de luz, né? Então, ainda mais quando tem muita gente circulando, mas esse é um processo que a gente faz com a gente, né? Não adianta nada falar para as crianças, não entra aqui porque aqui você não pode. Não é isso.
É você quando entra em conexão, né? E eu ensino muito isso, às vezes nos giros, né? Como que você faz a transição de um ponto para outro, como você transforma um espaço que você está trabalhando, né, em um espaço sagrado de canalização de energia. Imagina, você está num projeto, você está num estudo importante para você, mas você tem que fazer isso num café, num bar, você tem que fazer isso num lugar. Você tem que aprender a fazer essa transição de um ponto para outro. E qualquer espaço pode ser um espaço que você transforma e coloca ele para obedecer aquilo que você determina. Mas você tem que ter essa alquimia. Você tem que aprender a trazer esse movimento para dentro da sua vida. Em tudo. Você vai começar a perceber que tudo você vai começar a colocar essa energia de expansão da tua conexão. Começa por aí, começa com o nosso centro de força interno e com a nossa conexão. Então, se você mora num espaço pequenininho, você só divide. Aí esse cantinho é para estudar, esse cantinho é para trabalhar. Se você precisar desmontar aquilo, não tem problema. Terminou, você ritualiza o movimento de fechar o teu canal, porque são canais que a gente está abrindo, né? Então, você está num café, você vai abrir um canal ali que você vai estudar, que você vai produzir, que você vai entrar numa frequência. Quando terminou, você fecha esse canal. Acabou. A vida, você vai para um outro, você vai transicionar para um outro lugar. Isso pede, gente, consciência energética, consciência expandida, estar presente dentro da própria vida. Se a gente não tem isso, a gente não consegue fazer. A gente fica na dependência que o espaço esteja preparado para a gente. E aí, ferrou-se, tá? Então, você pode fazer em qualquer lugar. Entrou, chegou num quarto de hotel, você vai dormir ali, você vai preparar aquele espaço, já tem os seus cristalzinhos ali na bolsa, já toma um banho que vai, né, entrar e colocar você numa frequência maior. Quando você sai do banho, você já entra no quarto reluzindo uma energia completamente diferente. Você modula, uma pessoa de poder, modula a energia dos espaços que chega. Agora, se você está num dia mais fragilizado, é claro que você vai sentir. Aí você tem a sua prática já, que você já sabe se colocar nesse lugar, tá? Então, assim, você não precisa ficar na dependência. Imagina, você vai para casa, vai dormir na casa de uma pessoa que tem histórias, que tem uma série de eventos ali. Você pode pegar, inclusive, o melhor que tem dentro de cada ambiente, né? Mas isso são práticas mais avançadas. E aí você vai acostumando, você vai transformando o seu caminhar nesse exercício de canalização constante, tá? Movimentos relacionados ao Tantra podem ser realizados no quarto, então depende do movimento, Lucas. Depende do movimento. Muitos não são feitos junto ao altar, né? E você tem que ter um espaço, né? Se for possível, né? Ou você monta esse espaço cada vez que você faz. Mas algumas práticas, eu particularmente gosto de fazer nesse espaço, porque eu vou junto com as práticas e com as estimulações do Tantra, você já se coloca numa frequência que é ideal para você ter no teu quarto, para você ter na tua cama, no teu leito de repouso, de descanso. Durante a noite você vai encontrar as divindades, você vai encontrar esse movimento. Então você traz esse melhor da energia das suas práticas para dentro do quarto, mas com uma certa sabedoria. Porque, por exemplo, vamos imaginar que você está numa prática de Tantra que você está ativando pontos que são conflitivos. Não é legal você fazer isso aí dentro do seu quarto, entende? Então você sabe que em alguns momentos você vai ter que passar por processos que você vai ter que mexer e revirar as sombras, né? Então aí você faz isso no seu altar, naquele espaço onde você está sempre elevando, você leva aquilo para um canto. A gente tem que ter uma dimensão do que a gente vai mexer, do que a gente vai trabalhar, né? E somos nós que temos que fazer isso, tá? A gente não tem que esperar que o lado de fora chegue e entregue pra gente. Olha, isso você tem que fazer aqui, na cozinha. Isso você tem que fazer no quintal. Isso você tem que fazer de frente pra praia. Isso, não, é você que vai perceber. Você tem que começar a entrar em conexão com o teu processo interno, tá? Porque isso muda. Eu tô falando aqui, mas isso muda. Tem gente que tem condição de fazer muita coisa dentro do quarto, mas a grande maioria não. Porque não tem esse olhar mais atento, né? Esse olhar, não digo atento, mas consciente para o movimento energético. Rita, onde é o melhor lugar para o altar? A Jussara está perguntando. Dizem que não pode ficar em lugar que é trânsito de pessoas. Pode ficar, não tem problema. O que acontece é que o pessoal gosta de fazer o altar num cantinho que fica mais reservado. Para que outras pessoas... Existe uma série de linhas, né? Vamos lembrar isso. A gente tem que respeitar todas as linhas. Existem linhas em que o altar, inclusive, fica com a porta fechada, né? Quando eu falo linhas, são filosofias, tradições, enfim.
O altar fica completamente fechado, não pode ficar no chão, tem que ficar no alto, tem uma série de regras. A minha sugestão sempre é que você experimente para ver como é que fica. Porque às vezes tem movimentações que eu faço aqui na minha casa, porque eu sempre mudo o altar de lugar aqui. Tem movimentações que eu faço que eu percebo que a energia não flui. Aí eu mudo, tá? Então assim, não tem, inclusive, você ter um espaço de conexão com o divino, num lugar onde muita gente transita, é algo positivo. Mas que tipo de conexão? De que forma? Então, é legal experimentar. Agora sim, tem regras, tem gente que tem um altar escondido, tem gente que tem um altar que ninguém mais pode entrar em conexão, tem linhas que dizem que o altar tem que ser sempre fora de casa, tem linhas que dizem que o altar tem que ser sempre dentro de casa. Então depende da linha que você trabalha, do movimento da tua energia, do teu fluxo. Experimenta, sem conceitos pré-concebidos no primeiro momento. E aprenda, né? Eu sou muito aberta para isso, gente. Eu gosto muito de entender como funcionam as mais diversas filosofias e tradições, porque eu sempre reconheço coisas que para mim, né, faz sentido. E aí eu vou trazendo, eu vou adaptando isso, né? Agora, deixa eu lembrar uma coisa. A tradição, ela existe dentro de uma sequência, dentro de uma linha de regras, porque isso foi testado, foi experimentado por muito tempo, tá, gente? Não é uma coisa que passou na cabeça de alguém. Então, quando a gente entra, por exemplo, quando você entra na filosofia budista, que tem todas aquelas regras e tem tudo aquilo, não é uma coisa que, eu só vou pegar o que serve para mim. Não, você vai, se você tá ali, você vai respeitar aquele movimento, porque aquilo tem uma história, aquilo tem um porquê acontecer. Mas você pode, dentro da tua prática diária, ficar com aquilo e da maneira que aquilo mais conversar com você. Mas entenda, não é que o outro está errado, o outro não devia ser assim, não. Tudo foi muito experimentado, foi muito testado, e por isso que existem esses rituais e todas essas decodificações diferentes. Tudo pode servir. Quando a alma é pequena, quando a alma não é pequena, né, tudo pode servir. A gente pode observar e aprender muito nesse movimento. Então, existem, e por isso que eu não gosto muito de responder isso, o que é melhor, o que é bom? Depende de você, depende de como é a sua energia, a tua frequência, e é você que vai ter que descobrir, tá? Bom dia, gente. Semana de sacerdotisa, hein? Semana pra gente, a gente já começou aqui tendo aula, já começou aqui tendo um monte de explicação de várias coisas. Eu nem sabia, mas eu já comecei o dia, né? Como sentir prazer a meio a tanto caos e dor? Não estou conseguindo sair do ciclo da doença, da dor e do medo. Querida, eu respondi você na caixinha, quando a gente colocou lá. Você não precisa se obrigar a sentir prazer. Você não precisa sair do ciclo de caos. Você não precisa deixar a dor. Joga fora essa ideia de que você precisa, né? Joga essa ideia de que você tem que fazer alguma coisa. Você está conectada com um ponto de pergunta e não está agindo para transformar a coisa na sua vida. Então, toma posse disso. Começa a sair desse lugar de que fica só perguntando e começa a agir dentro desse ponto. É importante, a gente tem que sair desse lugar. Como eu faço? De que maneira eu faço? Começa a agir. Você já tem, e eu sei que você tem conhecimento suficiente para esse movimento. Todos nós temos, se a gente está aqui nessa conversa, a gente tem conhecimento para isso. Mas você tem que decidir. O caos faz parte da vida. Ninguém vai tirar ele da gente. Não vai, não adianta. O caos faz parte dessa natureza. A gente está dentro, a gente topou chegar numa jornada humana para a gente enfrentar a adversidade e o caos. Quem somos nós para questionar o caos, a dor, o sofrimento? Nós somos muito pequenos e a única coisa que a gente pode fazer é a cada dia trabalhar pela luz, ser um canal de luz e sair desse lugar de ficar só questionando e começar a ser efetivamente um canal de luz, tá? Maria do Socorro, muito obrigada pela conexão energética. Obrigada, querida, por estar aqui. Vocês todos formam essa plataforma, tá? Sua leitura da carta foi uma perfeita representação da máxima hermética. O que está abaixo é como o que está em cima. Pois é, Eros. E olha que eu escapo da máxima hermética. Eu sempre fui muito rebelde com essa coisa da hermética. Eu não gosto. Mas agora que você falou aí, ó, já peguei, já me peguei, já tô dentro da máxima hermética já.
Ai, gente, obrigada pela companhia, viu? A Bruna falando que sente muito isso dos espaços. Nós colocamos o movimento na vida que a gente quer. O lugar que a gente escolhe ficar, gente, internamente, vai ser o que mais vai trazer para a nossa vida aquilo que a gente está buscando. A gente não pode esquecer disso. Não é só a gente dominar um espaço, dominar uma circunstância, dominar uma relação, não. A gente está falando sobre dominar a gente. E eu não estou falando daquela dominação ruim, autoritária, não, sabe? Eu estou falando sobre um ponto da gente começar a entender cada vez mais, de uma maneira cada vez mais pulsante, mais viva, que é escolha. É a tua escolha, a escolha do teu pensamento, a escolha da tua força. E a gente não pode ficar nesse lugar acuados, esperando a coisa resolver, para aí a gente começar a viver. É luz, gente. É capacidade de trazer benefício para o mundo, de ajudar outras pessoas. E de um lugar onde a gente está permitindo que a vida aconteça, como ela é. É uma briga imensa para a vida ser diferente, para as coisas serem mais fáceis. E a gente é muito pequeno nesse lugar, a gente não vai conseguir sair desse lugar se a gente ficar nesse confronto eterno. Ai, as coisas têm que estar arranjadas, tem que estar tudo perfeito, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que ter saúde, eu tenho que ter amor. Quantas pessoas no mundo conseguem ter tudo isso? Imagine se todas elas esperassem isso. A gente vai construir essas coisas. Estamos todos os dias trabalhando, né? E voltando para isso nessa fé. Lembra da sacerdotisa? Sentada. Ela tem tanta certeza dessa conexão que ela está sentada. Agora, internamente, existem vozes que estão sempre dizendo: e aí? Não vai mudar não? Não vai melhorar não? Como é que você vai fazer agora? E agora? E aí, né? Tem aquela expressão que a galera usa. E aí? E agora? Me explica e aí o que vai acontecer agora? A gente tem uma voz interna que está falando isso com a gente. Só que essa voz, ela não está em comunhão com o divino que habita na gente. O divino não usa desse tom. O divino não chega colocando a gente nesse lugar de ter que dar explicação e justificativa. O divino quer que a gente só abra o espaço para a coisa poder acontecer. O divino somos nós, né? É essa força que existe dentro da gente. Então, quando a gente começa a entender que não é o lugar onde está o cristal na tua casa, não é o ponto de onde você tem que montar o altar. Apesar de eu ter muito respeito por tudo isso, achar que tudo isso não veio do nada, isso tem uma história. A gente tem que entender, a gente tem que estudar, a gente tem que se abrir para isso. Mas o mais importante, o fundamental, é a gente entender que o eixo que vai fazer as coisas acontecerem na nossa vida sou eu, é você, é o que você carrega dentro de você. Não é a estrutura externa, é você, porque vai ter uma hora que a gente não vai ter nada pra gente segurar. Vai ter uma hora que a gente vai estar num caos tão gigante, porque a gente vai estar sentindo que a gente está indo embora. Esse vai ser o momento mais caótico que a gente vai ter. E aí, a gente vai fazer o quê? A gente vai se desesperar? A gente vai ficar esperando a coisa resolver? Não! A gente vai ter que estar presente, a gente vai ter que estar consciente para a gente poder fazer essa transição de um lugar de luz. Né? Todo o movimento que a gente faz na vida é para a gente poder, dentro das situações do dia a dia, morrer e renascer, morrer e renascer, morrer e renascer. E a gente acha que a gente vai conseguir fazer isso como? Longe do caos? Só na alegria? É escolha. Escolhe começar a vibrar com a luz. Começa desde hoje. Eu sou um canal de luz. Eu estou pronto para receber luz, pronta para receber luz. E eu vou começar a trazer essa luz para o mundo. E aos poucos você vai fazendo essa transformação. Todo mundo tem conflito. Todo mundo tem medo. Todo mundo tem incerteza. A gente vai aprendendo a lidar com isso nesse lugar de luz. Quando a gente se abre, o divino ajuda a gente de uma forma sensacional. O universo começa a trazer oportunidades, mas a gente tem que estar aberto. E a gente percebe que a mente está fechada. A mente quer o e aí? E aí? Que hora que vai rolar? E aí? Que hora que vai começar a acontecer? Não deixa essa voz se infiltrar dentro de você e roubar a tua conexão com a tua luz. De você se transformar nesse canal de luz. Porque ela não vai calar nunca. No último momento, na hora que a gente estiver fazendo a nossa passagem, se bobear, ainda vai ter um pensamento. E aí? Você não vai levantar não para fazer mais alguma coisa? Você vai ficar aí? Vai ter.
Mas a gente tem que começar a escolher. Não, pode falar, quer falar, fala à vontade. Pode falar aqui na minha cabeça à vontade, mas eu vou me guiar agora para um outro lugar, para um outro movimento. Isso é escolha, gente. Isso é um movimento de escolha. Olha lá, ó. A Marli Andrade, eu sempre venho aqui no desespero e sempre encontro respostas. Gratidão. Na verdade, Marli, sabe o que você encontra? É você mesmo, não é respostas. Isso é uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo. Nenhuma situação é capaz de dar pra gente respostas. O que a gente encontra é a gente mesmo no meio do processo e coisas que a gente já tinha, que a gente já sabia, que já estava com a gente. A gente fala, ai caramba, é verdade, então eu vou por aí. Agora, se a gente tá fechado pra gente mesmo, não adianta. Resposta nenhuma serve, viu? Gente, vamos encerrar a nossa conversa? Ah lá, a Silvia falando, o raio é uma bênção para a torre. Amém. Eu também acho. A sacerdotisa é a mesma carta da papisa? É a mesma carta, Kate. É a mesma carta. É a mesma carta. A sacerdotisa é aquela que entrega a vida em função de alguma coisa. 11:11. Aí, ó, tá na hora de desligar, hein? 11:13 aqui já no meu. Gente, obrigada pela conversa essa semana mais uma vez. Vamos entrar nessa conexão da sacerdotisa. Vamos fazer a coisa acontecer. Tô com vocês todo dia de manhã lá no nosso grupo privado. Eu não posso falar onde é aqui, que senão eu sou censurada, mas tá lá na bio o endereço, tá? Do nosso grupo privado. Todo dia de manhã eu deixo uma mensagem. Amanhã a gente vai ter o oráculo de Isis que já vai chegar. Ó, começando a semana com tudo. Tô lá no outro canal também que começa com Yu. Com a carta dos signos, tá? Vai lá, curte o seu signo ascendente, seu signo lunar, assista os 3 para você ter mais 3 cartas ainda, tá bom? É isso, meus amores. Pessoal da comunidade, hoje às 5 horas a nossa roda vai pegar, hein? Aí a gente vai entrar num trabalho poderoso. 5 horas a gente vai se reunir para trabalhar o chakra sacral. Então, pessoal da comunidade, espero vocês. Fiquem bem, se cuidem. E semana que vem eu tô de volta, tá bom? Namastê!